Graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live hoje. Eu tinha acabado de entrar ao vivo aqui, mas só que houve um probleminha que não estava aparecendo aqui os comentários. Agora tá. Acho que pode aparecer. Esperar os irmãos que chegarem. Então, irmãos, a palavra de hoje, muito importante, é sobre fraquezas, né? Sobre muitas das vezes nós passamos por fraquezas, né? Fraquezas que a gente percebe, né, que tem às vezes na nossa vida, e que a gente precisa vencer essas fraquezas, né, todos os dias. E a gente tem que continuar vencendo cada fraqueza. Então, essa palavra, né, o título dela está aí, Oração em Outras Línguas, né? Você já vai entender porque da oração em outras línguas, essa chave mestra que vai te ajudar a vencer, a fortalecer o teu espírito, a se edificar tanto para ficar acima do problema. Sabe, teu espírito ele precisa ser edificado através da oração em outras línguas. Quando você ora em línguas, né, você está se carregando de poder, sabe? Você está se edificando, está construindo a pessoa que você precisa ser, sabe? Para o teu chamado, para o teu ministério. Então, essa palavra é muito importante, né? Que você venha fazer como o Tiago falou, né? Acolher com mansidão a palavra em voz implantada, né? A qual é poderosa para salvar sua alma. Então, coloque o seu coração nessa mensagem, nessa palavra. E aqui, Romanos 8, né? Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 8, versículo, vai começar aqui do 27. Não, vou começar do 26, quer dizer, 26, 27 e 28. Esses três versículos que nós vamos meditar neles. Graças a paz, irmã Carol. 20, vamos começar aqui do 26, tá? 26. Vamos lá. Aqui, essa mensagem, graças a paz, irmã Valdene, sobre fraquezas, ou seja, tem fraqueza na nossa vida, né, que às vezes a gente tenta vencer pelo esforço próprio e a gente não consegue, né? E a gente vai conseguir não sozinho. A gente não vai conseguir sozinho. Então, para quem não sabe da palavra aí, irmã Valdene chegando agora, é Romanos 8, 26, 27 e 28. E a palavra vai dizer assim, ó: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqui, primeiramente no versículo 26, fala o seguinte, né? Se você pesquisar no grego o que significa a palavra fraqueza,
Lá ela traduz. Você pode estar pesquisando no Google, também no ChatGPT, não sei se é essa palavra certa, ChatGPT, alguma coisa assim. Lá fala que, né, é incapacidade, né, incapacidade. Ou seja, é algo que você tenta e não consegue. Sabe, é fraqueza, incapacidade, não consegue sozinho, precisa de força. Então aqui está dizendo que, né, da mesma maneira também, né, ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E aqui nessa palavra, pedir, né, a gente precisa orar da forma certa, né, da forma com que Deus vai responder a nossa oração, né? Então, muitas das vezes a gente ora, a gente está passando por uma situação, a gente ora, mas essa oração às vezes nem é bíblica, sabe? É uma oração da nossa alma, do nosso entendimento. E aqui a palavra vai dizer que nós temos um consolador que vai nos ajudar a vencer aquelas nossas incapacidades. Sabe, nós não estamos sozinhos. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos na batalha, né? A gente pensa, eu estou sozinho nessa. Mas há uma pessoa poderosa que está conosco e nos ajuda, nos consola e nos ajuda a nos fortalecer o nosso espírito. E aqui, sabe, muitas das vezes a gente ora, nem sabe a vontade de Deus, mas aquela oração limitada, que é a oração português. E eu aqui não estou cancelando, claro que nós devemos orar sim em português. Mas aqui a palavra fala, graças a Deus, irmão Carlos, seja bem-vindo. Aqui fala que nós não sabemos orar, nós não sabemos. Sabe aqueles momentos onde a gente não sabe mesmo? E a palavra já fala, não sabemos. Não sabemos orar como convém. Então o que a gente precisa aqui, primeiro ponto, a gente não sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente acha assim, eu preciso daquilo, e às vezes nem é, isso não é a solução. A solução é o que Deus vai orar através de ti. E aqui fala que não sabemos orar, mas Ele sabe, porque o próprio Espírito intercede pelos santos. Ou seja, que tipo de oração é essa que eu permito, eu oro e através dessa oração o Senhor vai fazer a vontade dele na minha vida, vai trazer aquilo que eu preciso. Ou seja, eu não sei o que você passa na sua vida, mas talvez você está orando orações em português que é fora da vontade de Deus. Essa oração Deus não vai responder ela porque, sabe, Deus está querendo responder a oração, mas é uma oração que não faz sentido. Não faz sentido. Então, essa chave, irmão, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido essa chave do hora após hora, a oração em outras línguas. Por que, irmão, que eu gosto de falar sobre isso? É porque quando você ora, você permite. Aqui fala que você não está intercedendo sozinho. O Senhor, o Espírito Santo, está intercedendo junto contigo. Ele está orando enquanto você está orando. Você está lá orando em línguas e Ele está intercedendo pela tua vida. A vontade dele vai... quando você ora, Ele está orando também. A vontade dele. Então é por isso que você às vezes... Sabe, você não conhece ainda a oração em línguas, mas eu espero que nessa live você não julgue, sabe? Mas você aprenda que quando você está orando, as coisas começam a dar errado na sua vida. Né? Você está orando muito, sabe? Orando, e de repente coisas começam a se fechar, sabe? Parece que estava tudo dando errado, mas não é assim, sabe? Não é assim que eu quero dizer, é que já estava tudo errado. Você já teve a consciência, sabe? Os olhos abertos para saber o que é a vontade de Deus e o que não é. E você começa a perceber, rapaz, isso aqui não é da vontade de Deus. E você começa a largar tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, está fora do propósito de Deus. Tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, sabe? Vai ter que sair. Vai ter que sair. Aí você percebe, poxa, estava fazendo essas coisas aqui, estava fora da vontade de Deus. Mas porque você se edificou tanto que você teve essa, sabe, essa compreensão do que é o que não é da vontade de Deus. Então, olha a importância de nós orarmos nessa linguagem sobrenatural. Porque nós não estamos intercedendo sozinhos. É o Senhor que está intercedendo conosco.
o que nós precisamos, o que precisa realmente ser orado. Aí sim é uma oração verdadeira, uma oração sem carnalidade, uma oração sem intenção errada, sabe? Uma oração perfeita, perfeita e verdadeira. Essa é a oração em línguas. Essa é a oração em línguas. E quando você ora em línguas, você está se edificando, né? Como se você estivesse se construindo. Quanto mais você ora, irmão, quanto mais você passa tempo, algo está sendo gerado. Às vezes a gente ora e não está vendo nada, né? Não está vendo nada, a gente está orando, 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 ali não está acontecendo nada, mas aqui dentro, irmão, no físico ainda não está acontecendo, mas aqui dentro, Deus precisa transformar aqui dentro primeiro, para depois começar a fluir as coisas do lado de fora. É por isso que a gente não consegue enxergar, sabe? Ah, eu tô orando em línguas 4 anos e não aconteceu nada. No físico ainda não, mas aqui já aconteceu. Grandes milagres, irmão, que estão acontecendo aqui dentro. Coisas que você já tentou mudar sozinho e não mudou. Por quê? Porque é só Deus que consegue fazer isso. O homem não consegue, eu não consigo. É só Deus que faz um milagre desse. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, claro que milagres, curas é muito bom, mas também o maior milagre, né? Que a gente precisa compreender aqui dentro, irmão. Porque Deus é capaz de mudar o homem. Deus é capaz de fazer isso com a pessoa. Aquela pessoa que era ignorante, aquela pessoa que, sabe, não consegue, sabe? Nós queremos falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso hoje. Aquelas fraquezas, irmão, que você não consegue, já tentou e não consegue, irmão. Isso pode ser resolvido com oração em línguas, irmão. Sabe? Oração em línguas vai atingir onde você não consegue atingir. Onde aquelas fraquezas que você nem sabia que tinha, de repente começa a se manifestar. De repente, você começa a orar e as carnalidades começam a brotar. As carnalidades, as coisas começam a vir, porque você não sabia que estava aqui, mas já estava, irmão. Já estava dentro. E agora o Senhor vai ter que fazer uma limpeza, sabe? Fazer uma limpeza, jogar tudo para fora, para construir a edificação no Espírito. A edificação que precisa, sabe? A edificação que ele precisa construir. Então ele vai tirar tudo que não é dele, vai botar tudo que é dele dentro de você. E é isso, o processo de edificação é isso. Nós vamos se edificar, cada vez mais se edificando, até nós conseguimos, sabe, ser transformados. Sabe por quê, irmão? Eu não estou falando mal de ninguém, mas a oração com entendimento, sabe, nós vamos orar com entendimento. Claro que você pode ter experiências sobrenaturais com Deus só orando em português, sabe? Mas quando nós paramos, dedicarmos tempos a essa oração, a verdadeira transformação acontece. Coisas acontecem, irmão. Acontece. Então, ore a vontade de Deus. Ainda que você não esteja vendo o que está acontecendo no físico, mas está acontecendo algo aqui dentro, irmão. Está acontecendo. Nunca desista desse tipo de oração. Nunca desista, né? Oração em línguas é isso. Serve para orar a vontade de Deus. Serve para me construir. Talvez, irmão, vi uma situação sobre você, sabe? Não estou profetizando não, mas, por exemplo, nesse ano agora que está vindo, quem sabe, muitas coisas terríveis em acontecer, mas o Senhor já sabe e Ele está intercedendo por isso. Ele ora o seu futuro, irmão. Seu futuro talvez era para uma pessoa morrer daqui pro outro ano, mas Deus está livrando, já está livrando de agora. Tá vendo o poder disso, né? Tá vendo o poder da oração em línguas, tá vendo? E o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, ele entendia isso, né? Lá tem um versículo que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo era um homem que orava muito em línguas. Ah, onde está isso? Ele falou: dou graças a Deus, porque eu oro mais do que todos. Mais do que todos. E ele orava, irmão. Ele orava. E ele era um homem perseguido. Aonde Paulo ia, aonde ele ia, era pessoa tentando matar ele, apedrejar. Mas ele não parava, irmão. Não parava. Esse homem não parava. Não tinha quem parasse Paulo. Não tinha. Ele orava. Ele estava preso, irmão. Mas ele orava. Ele orava nessa oração de edificação. E adivinha qual foi o apóstolo que explicou sobre isso?
nas cartas de Corinto, né, sobre dom, sobre línguas, foi ele, porque ele era o que mais orava. Ele entendeu o que ele recebeu, ele entendeu. E o próprio Jesus Cristo falou, né, que sobre vós ia descer o poder, né? Lá em Atos 1:8 fala que vocês receberão poder ao descer sobre vós. Ao descer sobre vós. Então o que foi que desceu? A oração em outras línguas. O Espírito desceu. E aí também veio acompanhado com oração em línguas. Todos começaram a falar naquela linguagem. Todos. E aí começou, irmão, avivamento. Começou milagres a acontecer. Por quê? Porque eles entendiam essa prática. Eles entenderam o valor dessa prática no dia a dia. Sabe, você às vezes tá lá no seu carro dirigindo para algum lugar, você não tem como orar português o tempo todo. Sabe, você tá ali com a pessoa do seu lado, você não pode estar orando ao Senhor, todo, se trabalha de alguma coisa, né? Mas a oração em língua você pode orar bem baixinho sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa, mas você tá lá orando bem baixinho, orando baixinho, sem ninguém perceber, e você tá se edificando, irmão. Se edificando cada vez mais. Irmã, tipo assim, cantar em línguas, eu creio. Tem até um vídeo do Danilo que ele fala, né, que ele hoje eu postei lá no grupo. Experimente isso, alguma coisa assim. Cantar em línguas traz paz. Sabe, quando você tira momentos assim para adorar em línguas, traz paz. Sabe, é a mesma linguagem. É a mesma linguagem. Traz paz, sabe, pro coração, pra gente, pras emoções. Sabe, essa prática. É a mesma língua, do jeito que você canta, né? Do jeito que você está orando, você canta, né? Então ali traz paz pro coração. A pessoa se alegra, a pessoa tá triste, mas se alegra. Então, irmãos, aqui, ó, aquele que examina os corações. Então Deus, ele examina os corações, ele examina. Ele sabe que ele precisa, sabe, às vezes a gente, no nosso coração, quer se desviar, sabe, do propósito de Deus. Às vezes nosso coração tenta, sabe, seguir outros caminhos que Deus nunca planejou. Que Deus, sabe, Deus, irmão, quando ele te chamou, ele tem um plano para você, um plano perfeito, um plano, sabe, do teu chamado, um plano para sua vida. Ele tem um plano. E para esse plano acontecer, você vai ter que fazer algo. Você tem que fazer algo. Então ele examina, sabe, o seu coração. Talvez tenha alguma coisa que você ainda quer ser, sabe? Você quer seguir um outro caminho fora da vontade de Deus. Mas quando você ora essa linguagem, Deus vai fazer com que o seu coração se alinhe à vontade dele. Sabe? Mesmo sem saber, porque nós não entendemos. Nós estamos lá orando, 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 mas a gente não entende o que está sendo orado. Isso é confiança. Isso mostra que você confia em Deus. Por quê? Porque você poderia estar orando a sua vontade, né? Orar português, orar o que você acha. Mas você está confiando tanto em Deus que você está emprestando a sua boca para Ele. Sabe? Você está confiando em Deus. Isso é confiança em Deus. Você não está sabendo que está orando. Seu entendimento está lá pensando, meu Deus, como é que eu vou ser usado desse jeito? O Senhor me prometeu isso, né? A alma é assim. A alma, meu Deus, Deus me prometeu isso, como é que eu vou sair daqui? Não tenho nem dinheiro, meu Deus. Você está lá, sabe, com o seu raciocínio, mas você está orando, não para de orar. De repente Deus abre porta que você não sabia de onde veio. E você continuou orando. Você continuou orando, continuou orando. Sabe, então... Continue, irmão. Eu estou aqui para te dizer, continue. Não desista de orar em línguas, irmão. Não desista. Pode acontecer o que for. Mas se você continuar, você viverá o plano de Deus na sua vida. Você vai viver o plano de Deus se você não parar de orar. Não parar. Você vai vencer suas fraquezas. Se fortaleça tanto, irmão, que você não vai parar por nada. Não vai parar. Não vai parar. Então continue nessa linguagem. Continue orando, se edificando. Porque quem ora se edifica, se edificando cada vez mais. Se edificando, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Tá ruim? Continue orando. Tá bem? Continue orando. Tá muito difícil? Continue orando.
Tá angustiado, continua orando. Aí que você ora mais. Mais. Nos tempos difíceis, ore mais. Ora mais. Se edifica mais. Faça metas de oração. Faça. Continue com suas metas. Hoje você orou 8. Bota mais para orar. Quanto mais você ora, irmão, mais você vai carregar poder de Deus para sua vida. Né? Porque o reino de Deus é poder. Você vai manifestar o reino de Deus na sua vida, na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Graças a paz, Denis, seja bem-vindo. Então continue se edificando. Continue cada vez mais, não pare. Não pare. E talvez você está enfrentando uma situação hoje, uma situação difícil da sua vida. E a própria palavra diz aqui: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não parar de orar, sabe, essa situação que você enfrenta vai te impulsionar para o teu chamado. Se você não parar, não pare. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai ficar parado e Deus vai fazer tudo. Mas Deus vai agir quando você ora. Deus vai agir quando você se disponibiliza a orar. Glória a Deus, irmão Deus. Glória a Deus. Então, quando você se disponibiliza para orar, Deus vai lá e pega aquela situação que estava, sabe, aquela situação que estava tentando te parar, travar o teu ministério. Isso vai até contribuir para o seu bem. Não foi Deus que lançou aquilo, mas você, mediante aquilo, você vai se fortalecer ainda mais. Sabe, você vai estar tão com o poder de Deus, tão forte, que você vai passar por cima da situação. Vai passar por cima daquela aflição, daquela coisa difícil que você não consegue. Sabe, tem fraquezas que você não consegue, que a gente tenta vencer na força do braço, a gente não consegue. Mas orando, irmão, você consegue. Há poder, irmão, na oração. Há poder quando a gente se edifica. Há poder. Nunca desiste, nunca duvide, irmão, da oração. Você pode estar do jeito que for. A situação pode estar difícil. Você pode estar derramando lágrimas, chorando. Mas nunca subestime, irmão, o poder da oração. Porque há poder. A oração muda destino. A oração muda destinos. Talvez uma pessoa, sabe, você encontrou alguém na vida, de repente você sentiu um desejo para orar por aquela pessoa, e aquela pessoa ali, sabe, não era para ser ninguém, mas Deus pega aquela pessoa e transforma em outra pessoa. Porque você orou por ela, você intercedeu. Então nunca subestime o poder da oração. Nunca, irmão. A oração tem poder. A oração tem poder. Então essa situação que você está enfrentando hoje, se você não parar, ela vai contribuir para o seu bem. Sabe, tudo que o inimigo quer é parar o teu ministério. É te calar, é parar. Sabe, aqui ó, vou botar isso daqui nele, pronto. Parou, não vai pregar mais, não vai fazer mais nada. Aí você tá lá, tá triste, não tá conseguindo mais pregar, não tá conseguindo mais falar de Deus. Sabe, porque o inimigo tenta parar o teu ministério. E quando ele tenta parar, ele vai lançar coisas sobre a tua vida, vai tentar de tudo para te parar. Mas se você não parar de orar, sabe, você vai dar um tapa na cara do diabo, porque Deus vai te fortalecer tanto que aquela situação você vai passar por cima dela. Vai passar por cima daquela situação. E aí você vai ver você fortalecido. Sabe, o diabo pode lançar o que for, mas se você não parar de orar, você vai pisar na cabeça dele. Porque você tem autoridade. Você tem autoridade. Você é filho. Sabe, você é filho de Deus. Então se você é filho, você tem autoridade para expulsar todo o mal da sua vida. Todo o mal da sua vida. Não pare, irmãos. Não pare de orar em línguas. Não pare, não pare. Nunca pare, irmão. Sabe? As circunstâncias do lado assim de fora pode, sabe, tentar te parar. Tentar acabar com tudo, irmão. Porque, sabe, o diabo, irmão, ele quer acabar com tudo. Ele tá vendo como a pessoa tá se levantando ali, tá orando. Tá vendo ali, ele vai... Esse menino aqui, ele pode influenciar uma geração inteira. Então vou logo acabar logo com isso aqui.
Vou logo minar aqui essa oração. Minar que eu falo é tirar ele da oração, porque se ele continuar, ele vai influenciar uma geração inteira. Então ele vai tentar te tirar da oração. Então não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça. Ele pode tentar o que for, mas se você orar, você vai se edificar tanto que você nem o diabo vai conseguir te parar. O diabo não vai conseguir te parar. Porque ele não conseguia parar Paulo, ele não conseguia. Sabe? Lá tenta Paulo era apedrejado, sabe? Passar por um momento difícil. Naufrágio aconteceu, mas quem disse que o inimigo parava ele? Não parava. Porque ele sabia, ele entendia o poder que ele recebeu. E aqui hoje é você que nunca assim parou, sabe, para saber, para ter conhecimento sobre o que é o dom de línguas, sabe? Para que serve? Sabe? Para que serve? Irmão, se você enxergar, sabe, nos momentos difíceis, se você usar esse dom, você vai conseguir sair desse problema que você está enfrentando. Porque a oração em português é uma oração limitada, uma oração que você quer falar o que você quer. E você nem sabe o que você quer. Você quer sair de uma situação de tristeza, de angústia, e você não sabe como sair daquilo, só está chorando, chorando, chorando. Então ora em línguas. Ora em línguas que você vai sair disso. Você vai sair desse lugar de tristeza e vai para um lugar de alegria. Então, irmão, oração em línguas é a chave, sabe, para o sobrenatural, é a chave para os demais dons, é a chave para você acessar os mistérios de Deus para a sua vida, os mistérios de Deus para você se edificar. Sabe, não ache que isso é só um dom, porque o diabo ele tenta parar esse dom. Se fosse só um donzinho, ele não tentava parar desse jeito. Se fosse só um dom qualquer, ele, isso daqui não. Mas ele tenta parar, irmão. Ele tenta. Por quê? Porque ele sabe o poder disso. Há poder na oração. Em línguas, há poder. Sabe? Há poder. Então, a vontade de Deus vai acontecer na sua vida quando você ora. Quando você se permite, sabe? Ele orar por você. Ele orar o plano dele. Talvez Deus planejou para você ser um pastor, para você ser alguém na obra, sabe? E para você saber disso, para você conhecer isso, para o conhecimento chegar, sabe? Para os dons começar a se manifestar, ore em línguas. De repente você vai ter experiências. Você vai entrar no seu chamado. Quanto mais você se dedicar, você vai entrar no seu chamado. Por quê? Porque é um dom de revelação, irmão. Isso. Você está orando, 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 e de repente você vai começando a experimentar a vontade de Deus. Vai começando a experimentar aquilo que você nunca experimentou na vida. Talvez você não sabe qual é a vontade de Deus, mas se você orar, você vai ser direcionado à vontade dele. Sabe? Você vai ser edificado. Então não pare de se edificar. Agora eu quero orar por pessoas que precisam de cura. Se você precisa de cura, coloca aí nos comentários. Ontem foi falado sobre restauração. Ontem, se você não assistiu a live de ontem, tem aqui no YouTube. E agora eu quero orar por cura. Se você sente algo no seu corpo, você vai ser curado agora. Não aceite mais isso sobre você. Se você quer algo, sabe, deseja ser sarado no corpo, só coloque aqui que você vai ser sarado agora. Não por mim, é por próprio Jesus que vai te curar. Esperar um minuto aqui. Se alguém pedir oração, eu vou orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coloca aí, irmão, o pedido, só o pedido de oração que eu vou orar. Creia, irmão, que o poder de Deus pode tocar o teu corpo. Sabe? Faça que nem a mulher do fluxo de sangue.
ela foi lá e recebeu o que ela tanto queria, que foi a cura dela. Imagine uma pessoa sofrer vários tempos com um fluxo de sangue no corpo, mas ela foi lá, eu vou receber o meu milagre, eu vou receber, eu vou ser sarada quando eu tocar nele. Então ela foi lá e recebeu o milagre dela. Então creia que o poder de Deus pode tocar no seu corpo físico. Irmão, Deus pode destruir qualquer enfermidade, qualquer enfermidade. Então, coloque a oração, o seu pedido que você quer. Quero orar aqui por cura. Se você sente algo, você não vai sentir mais, porque o poder de Deus vai tocar o seu corpo, vai tirar todo o mal da sua vida, vai tirar toda enfermidade, toda dor. Já está saindo agora. As pessoas que estavam com dor já saíram. Toda dor já está saindo. Toda dor agora já está saindo. Cura sendo liberada agora. Cura sendo liberada agora no nome de Jesus. As pessoas que estavam com dor, a dor foi embora. A dor já foi embora. A dor foi embora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora pela irmã Valdene e libero cura agora sobre você, irmã Valdene. Em nome de Jesus, creia agora no poder de Deus te tocando agora. Em nome de Jesus, que toda dor, não sei o que você está sentindo, mas o que você está sentindo agora, toda dor, não sei o que é, mas sai agora o que está te incomodando. Na área da saúde, se for alguma doença, em nome de Jesus, sai agora. Seja curada agora, irmã. Seja renovada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada no corpo, na alma, no físico agora. Em nome de Jesus, seja tocada agora. Em nome de Jesus, seja totalmente curada agora, irmão. Cura completa fluindo para você agora, no corpo e na alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberta agora, porque você já é liberta. Você já é liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora, irmão. Receba agora saúde agora no seu corpo físico. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Receba agora, irmão. Receba em nome de Jesus. Que uma unção de cura seja liberada agora sobre tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja sarada agora. Seja sarada agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelos milagres. Obrigado, Senhor. A irmã Valdênia está sarada já. Obrigado, Senhor. Ela já recebeu. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Amados irmãos, se alguém não for mais pedir oração, eu vou encerrar a live. E um segredo aqui, irmão, para receber algo da oração, o próprio Jesus ensinou. Lá em Marcos 11:23, ele falou o seguinte, ó, se uma pessoa pedir, se uma pessoa orar, sabe? Pedir, crer que recebeu, pronto, é seu. E na parte de cura, se alguém já orou por você, irmã, você já está curada. Você já está livre. Sabe? Livre de doença. Livre daquilo que te atormentava. Creia em Jesus. Creia no que Jesus falou. Jesus falou, se tudo que você pedir orando, creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Se você crê que recebeu, você vai se comportar. Pronto, já sou livre, já sou sarado. A dor tá ali, mas eu já sou sarado. Já recebi a oração da fé. E pronto, irmão. E pronto. Do mesmo jeito funciona para receber as línguas. Do mesmo jeito. Se você que está nessa live e quer receber as línguas, é do mesmo jeito. Você pede, Deus, agora eu peço as línguas, Senhor. Eu quero ser batizado. E agora você pede. Você pediu. E já creio que recebeu. Pai, eu creio que já recebi. Se você creu que já recebeu, é seu. Já está em você. E agora você fala pela fé. É assim que funciona. Sabe? Você não precisa merecer.
É assim que funciona, você só fala, libera. Porque Jesus já autorizou falar em línguas. Jesus falou assim, ó, esses sinais seguirão os que creem. Sabe, se você crê que pode falar, você já está autorizado. Você já pode tomar posse. Toma posse do que é seu. Se você quer ser batizado, toma posse do que é seu. Já é seu. Você é filho, o apóstolo Pedro falou, a promessa é para vós. É uma promessa. Então, se é uma promessa, eu recebo pela fé. Pela fé. Sabe, tem promessas que tem um tempo determinado para se cumprir, mas tem outras que já está na palavra. Cura, falar em línguas, já está na palavra e eu tomo posse. Toma posse pela fé. Amém? Se alguém não pedir mais oração, vou estar encerrando essa live, irmãos. Compartilhe essa live com alguém. Sabe, compartilha. Antes de encerrar, eu vou orar pelas pessoas que querem ser batizadas, falar em línguas. Creia, do jeito que eu falei. Se você pedir, crê que recebeu, ou alguém já orou, sabe? Se alguém orou por você, que nem eu vou orar agora, eu vou orar, e você crê que recebeu, irmão, é seu. É seu já. Não duvida, irmão, fala. Bota pra fora o que já está dentro de ti. Se alguém já pediu e creu que já recebeu, pronto, irmão. Se você crê que já recebeu, agora começa a falar. Começa, sem nenhuma dúvida. Creia e fale, porque isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a te fortalecer. Tá? Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que querem ser batizadas, Senhor, que querem falar em línguas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, batiza essas pessoas. Que essas pessoas sintam a sua unção, sintam o seu poder. E que essas pessoas, Senhor, comecem a sentir no íntimo, a sentir falar em línguas. E que elas liberem, Senhor. Liberem as línguas que já estão vindo sobre elas agora. Em nome de Jesus Cristo, seja batizado ou batizado agora. Em nome de Jesus, receba, comece a falar em línguas agora. Não tenha medo, não tenha dúvida. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora em nome de Jesus. Seja batizado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja batizado. Talvez vai vir na sua mente. Fale. Se não vir nada, fale do mesmo jeito, porque você está recebendo agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Receba, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou estar encerrando essa live já. E muito obrigado a todos que assistiram essa live. Deixa o seu like, compartilha para as pessoas. E é isso, irmãos. Sabe? Agradeço vocês que assistiram a live. Ficaram até o final dessa live. As lives agora não estão sendo muito grandes. Não estão sendo muito grandes, mas foi bem curta essa live. Mas eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Sabe, se você sentiu algo no momento da live, sabe, pode estar colocando nos comentários. E é isso. É isso. Se você falou em línguas pela primeira vez, coloque aí nos comentários também. E outra coisa, você que está assistindo essa live, pesquisa aí no YouTube Danilo Campos, sabe? É um homem de Deus que através da vida dele, muitas pessoas estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, sabe? O ministério dele ajudando muitas pessoas. Então coloca aí Danilo Campos no YouTube. Você vai aprender muito com ele, muito. Se você quiser participar do grupo dele, o número dele está na descrição, sabe, da live dele. Vai lá, entra, participa, mas não chega lá julgando, sabe? Esse do negócio de línguas, sabe? Não fale nada. Apenas aprenda, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Muito obrigado a todos que assistiram. E graça e paz, amados. Até as próximas lives. Fui.